sejam bem-vindos a essa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, já fazendo aqui um cumprimento a você que nos acompanha em Manaus e você também que está no interior do nosso estado. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente já está conversando no nosso Alô Doutor, que hoje é nesta segunda, sobre o nosso rim. Muita gente fala, nossa, Conceição, mas a gente quase que não ouve falar sobre o funcionamento do rim, mas você sabe que o rim é um órgão extremamente importante e muitos problemas que acabam acometendo tantas milhares de pessoas no mundo inteiro são provenientes aí da paralisação ou do mau funcionamento deste órgão que são os nossos rins. Algumas pessoas nascem com apenas um rim e daqui a pouco a gente vai entender melhor por que pessoas nascem com 2, outras nascem com 1? Você já sabe aí na sua casa se você tem 2 rins ou tem apenas um, o que isso pode modificar na sua saúde ou não? O que faz o sal em excesso ou a falta da água no dia a dia para que o nosso rim venha a ter algum tipo de problema? Então, tudo isso, já a gente tira as nossas dúvidas aqui com o nosso queridíssimo Dr. Sidney Chalub, nesse início de semana, levando muitas informações e levando também qualidade de vida, porque a gente sabe, né? Uma pessoa doente, gente, acaba que o seu dia a dia fica muito complicado, você não tem ânimo, não tem força para nada. Agora, muito desse problema, ou muitos desses problemas, poderiam ser evitados com algumas regras que a gente pode adotar no nosso dia a dia, para a nossa vida inteira. E são essas regras que já a gente vai entender melhor também aqui no nosso Alô Doutor dessa segunda-feira. Olha, a gente começa o programa de hoje já acionando o repórter Gesso Guerra. Nossa, como que a violência tem sido algo que tanto se denuncia, mas no dia a dia ela está muito presente. É a violência contra as pessoas de um modo geral. Agora, é claro que não daria para a gente deixar de falar aqui desta violência que tanto aumenta no Estado brasileiro, no mundo inteiro certamente. Mas aqui no nosso país, a gente tem acompanhado casos sérios que nós queremos aqui apresentar, não só a nossa indignação, mas lembrar que na violência que se pratica tanto contra as mulheres, é a família toda que perde, é a família toda que é machucada. Amanhã, inclusive, no programa da terça-feira, nós vamos falar sobre aquele caso lá do estado do Rio de Janeiro, quando aquela jovem de 16 anos, ela sofreu um estupro coletivo. Mais de 30 homens estupraram essa adolescente. E esse tem sido um assunto extremamente repercutido, esse tem sido um assunto criticado, porque se a gente olhar o que acontece lá fora, a gente vê quantos países estão cobrando, a Unicef cobrando do Brasil providências enérgicas com relação a esse mal, não é? Que é o mal da sociedade que vivemos. Então, amanhã a gente vai trazer esse assunto, mas olha, um assunto que também quer, nesse momento, tomar sua atenção é essa violência contra a mulher de um modo geral. Não só os casos de estupro, mas a violência que tira tantas vidas das nossas mulheres no nosso país. O repórter Gesso Guerra vai trazer justamente mais um caso dessa violência, quando o próprio marido tramou a morte da sua mulher e chamou o primo dela para que ele pudesse colocar em ação esse ato criminoso. O repórter Gesso Guerra, portanto, traz essas informações. Já estão presos 2 elementos que mataram a cabeleireira Maria Auxiliadora Feitosa da Silva, de 32 anos. Crime que aconteceu no dia 25 agora de maio, lá no loteamento Rio Piorani, no bairro Jorge Teixeira. O detalhe é que ela foi morta com pelo menos 20 facadas e o mentor do crime seria o próprio marido, o mototaxista Wendel Moto da Silva, de 32 anos. O Elielton foi quem executou o crime e é primo da cabeleireira. Nós conversamos com o delegado titular Ivo Martins, que inclusive dá mais detalhes. Primeira frieza dele, né? A esposa, ele não demonstrava nenhum tipo de sentimento pela morte da mulher, né? Isso causou estranheza. E ao voltarmos ao local de crime, desconfiamos de algumas situações, principalmente porque não havia nenhum sinal de arrombamento na residência, né? Isso causou bastante estranheza. Passamos a inquiri-lo com maior
efetividade, momento em que desconfiamos então da atitude dele. Ele recebeu voz de prisão, né? E também envidamos diligência no sentido de encontrar um possível executor, né? E chegamos aí ao parente, ao primo da Dora, que no primeiro momento disse que teria saído do Monte Sião para a Terra Nova apenas para beber água, né? Entrou na casa dela para beber água, o que não pareceu ser verossímil. Momento em que intensificamos as investigações e ele resolveu nos falar que de fato matou a Dora com cerca de 20 facadas a mando do Wendel. O Wendel teria prometido pagar R$2.000 em caso de morte da Dora, que estaria traindo o Wendel já desde a época em que ele ficou preso no ano passado, cerca de 3 meses. Foi possível inclusive encontrar o material usado na cena do crime, né? Tanto as roupas que foram reconhecidas por testemunhas oculares, quanto a faca utilizada no crime, que ainda se encontra suja de sangue e vai seguir para a perícia, de modo que nós não temos nenhuma dúvida acerca da autoria, da participação, do mando, né? Um caso clássico de homicídio mercenário por conta da promessa de pagamento de R$2.000, promessa essa que nem se efetivou, porque conseguimos efetuar a prisão rapidamente após os fatos. Foram apresentados também os 4 elementos suspeitos de roubo aos alunos e professores do Colégio Vasco Vasques, do bairro Jorge Teixeira, de onde levaram vários objetos, inclusive celulares. Eles foram identificados como Kevin Lucas Franco Serrone, de 18 anos, Roiran Cássio Vasconcelos Bentes, 21, Eric Andrade Vidal, de 24, e Ivanilson Souza dos Santos Trigueiro, de 18, o Maranhão. Na ocasião, 3 alunos ficaram feridos. Kevin é aluno da escola e teria sido o mentor do assalto, enquanto que Eric pilotava uma motocicleta para dar cobertura aos comparsas. Assim que ocorreu o delito, o nosso delegado-geral, Dr. Sobrinho, teve conhecimento e já me acionou imediatamente e determinou que todas as equipes que se fossem necessárias para essa elucidação, era para serem acionadas. Imediatamente a DRE, junto com o 30º Distrito Policial, iniciamos uma investigação em conjunto, fomos até a escola e lá na escola pegamos as filmagens e fomos fazendo comparativos. E durante essas filmagens, um fato que nos chama a atenção é um aluno da escola de nome Kevin Lucas. Esse aluno, ele assiste o primeiro tempo, pula um muro e após uns 20 minutos o assaltante que entra tem exatamente as mesmas características, mas ele se atentou para um detalhe: ele trocou o uniforme da escola, ele pegou outro uniforme. Então, com essa primeira informação que nós tínhamos, juntamente com o delegado do 30º DIP e essas informações, então iniciou-se uma investigação mais detalhada para saber quem seriam os outros autores do delito. Segundo a informação do Kevin, Lucas Kevin, ele que é o mentor, o líder dessa associação, ele estava precisando de dinheiro, então resolveu assaltar a escola no qual ele estuda. Olha, gente, na verdade, quando a gente coloca casos como esses que nós estamos mostrando, aí vem um questionamento. Até onde uma pessoa pode ir pela raiva? Até onde a falta de amor pode levar um ser humano a cometer atos tão cruéis? É o caso da primeira matéria mostrada pelo repórter Gerson Guerra. O próprio marido, por ciúme da sua companheira, resolve planejar a morte dela. Isso já é cruel demais, isso já é absurdo demais. Agora, como que uma outra pessoa que poderia estar ali dizendo: olha, não faça isso, isso está errado, seja qual for o erro que a tua companheira possa ter praticado, tirar a vida dela não é o certo. Separa. Aí está o divórcio, justamente para esses casos, a separação nesses casos. A gente nunca esquece aqui de lembrar que casamento, enquanto sociedade, pode ser desfeito o casamento. Agora, essa relação de respeito tem que ser para a vida toda, para que os filhos possam lá na frente não se envergonharem do ato praticado pelo pai, ou
entender que o amor em relação a eles independe da separação. Mas não conformado, esse homem que a gente está vendo aí acabou planejando a morte da sua ex-mulher, na verdade da sua mulher, porque era mulher naquele momento, chamou o próprio primo dela, que por R$2.000 resolveu embarcar nesse crime, nesse ato de tanta crueldade, e tirou a vida desta mulher, uma profissional, era cabeleireira, enfim. É realmente algo revoltante. E aí vem aquele questionamento, né? Até onde a gente pode chegar? Porque a gente fala de casos como esses, mas nós sabemos que muitas vezes a raiva nos leva a cometer esse tipo de absurdo. Por isso que a gente tem que pedir muito a Deus a sua misericórdia. Porque o ser humano, eu lembro uma pessoa que me dizia isso, você só conhece até onde você pode ir vivendo a situação. Então a gente tem que pedir muito a Deus que possa ter misericórdia de nós, possa nos proteger de nós mesmos, né? Pelas situações tão cruéis que em muitos momentos nós acabamos praticando. Então essa reflexão eu acho importante que a gente faça. Ao olhar um exemplo, um mau exemplo como esse, que a gente possa tirar algum tipo de lição disso tudo, né? Para a gente não transformar a nossa vida tão preciosa que Deus nos deu e nos dá num ato de tamanha crueldade. É a mesma coisa em relação a esses jovens que resolveram entrar na própria escola para praticar um assalto contra os colegas, contra os seus professores. E aí a gente fica questionando, meu Deus, aonde é que nós estamos errando, né? Nós, enquanto pais e mães, que tipo de filhos nós estamos criando para esse mundo? Porque é tão mais simples a gente acusar o mundo de tudo, a gente falar que não é o mundo que não presta, não é? Mas quando a gente percebe que nós também, em muitos momentos, podemos perceber algo errado que o nosso filho está fazendo e não temos a coragem, né, de vencer esse problema. Então eu acho que tudo que a gente vai vivendo nos dias de hoje precisa sim, além de muita gente acha que é só criticar pela crítica, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro de casa, olhar para dentro de cada um de nós para entender, esse é o mundo que nós estamos construindo, esta é a sociedade que nós estamos vivendo. E aí a gente vai suportar tudo isso ou a gente vai dar uma parada? A gente vai ter, acima de tudo, a coragem de dobrar o joelho para pedir a Deus a sua misericórdia, para que a gente possa recomeçar. Agora, o recomeço é dentro de casa, é a partir de nós mesmos. Nós vamos acionar o repórter Gerson Guerra, ele também tem mais informações a respeito desta área de segurança nesse último final de semana. Vamos lá. Muitas ocorrências registradas no final de semana de violência e também de desobediência à lei. Só de ontem para hoje foram registradas muitas ocorrências. No primeiro DIP, por exemplo, uma embriaguez ao volante e um roubo, além de tráfico. No sexto DIP, um porte ilegal de arma de fogo e tráfico. No nono DIP, que fica lá na Zona Leste, um porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No 12º DIP, lá no Parque das Laranjeiras, um dano ao patrimônio público. No 14º DIP, também lá na Zona Leste, foi registrado uma embriaguez ao volante. 15º DIP, na Zona Norte, lá na Nova Cidade, um tráfico de drogas. E da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, foi registrado também uma lesão corporal. São os machões também que agem no final de semana. Eu volto ao estúdio. Ok, Gerson, muito obrigada pelas informações. A gente vai fazer um intervalo comercial. Mas, olha, mandar um alô carinhoso para você que está em Itacoatiara nos acompanhando. Obrigada aí pela sua companhia. Você que está em Barcelos, Presidente Figueiredo, teve festa aí, né, em Presidente Figueiredo. Para você que nos acompanha no município de Iranduba, bem pertinho aqui da cidade de Manaus. Para você que está em Inhamundá, para você que está em Barcelos, para você que está em Manicoré, Quari, Parintins, enfim, não importa onde você possa estar nesse momento. O mais importante é saber que a Band nos une todos os dias aqui. A gente faz o intervalo comercial e olha, daqui a pouquinho vamos falar sobre o nosso rim, não é? Vamos falar sobre o bom funcionamento, mas os problemas que acarretam no dia a dia quando você deixa de tomar água
quando você come muito sal. Enfim, gente, já o Dr. Sidney Chalub tira essas dúvidas aqui para todo mundo. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. Olha, hoje não é terça, é segunda, mas hoje, iniciando a semana, tem Alô Doutor para você. Coisa boa, hein? Poder iniciar a semana falando de saúde. E olha, sem saúde não dá, né, gente? A gente sem saúde, aí acaba que o nosso dia a dia fica mais difícil de ser enfrentado. Por isso, algumas dicas são importantes para você ter essa qualidade, para você estar mais forte e para você garantir certamente o funcionamento de todos os órgãos do seu organismo. Hoje a gente vai falar sobre rim, né, doutor Sidney? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem 2 ou tem 1? Eu tenho 2. Tem 2? Mas tem pessoas que vivem com um só rim e tem pessoas que nascem com rim único. Então, aquela história de que as pessoas podem viver com um rim único, isso é bem factível. Oba, e você em casa, já sabe se tem 2? Daqui a pouco eu vou até fazer essa pergunta para o senhor. A gente precisa saber se tem 2 ou não. Isso não tem que ter mais um problema. Vai ficar preocupado que só tem 1 em vez de 2. Já o senhor fala. Porque agora eu vou chamar o repórter Gesso Guerra para já começar aí, entrando nessa conversa, falando sobre o bom funcionamento do nosso rim. Fisiologicamente, tudo segue de acordo com a natureza. Se corremos, fazemos exercícios ou outras inúmeras atividades, sentimos fome, sono, portanto comemos e dormimos. Com o passar dos tempos, nosso corpo vai perdendo a sua capacidade de monitoramento e sensibilidade, relacionados às nossas necessidades fisiológicas. Desde jovens, somos avisados sobre a importância da água. Nem precisava, afinal, a água é uma necessidade. O órgão do corpo humano que mais depende da água é o rim. E quando não mantemos uma regularidade em tomar água, é o rim quem sofre as primeiras consequências. 1 em cada 10 pessoas tem insuficiência renal crônica, sendo que 60% das pessoas desconhecem que tem o problema. Essa doença já atinge 10% da população mundial. Mas será que as pessoas sabem que a água é uma grande aliada para um rim saudável? Tu bebe muita água durante o dia? Não. Sabe que a água é bom pro rim? Sei. Você bebe quanto de água? Uns 3, 4, 5 copos por dia. Tu bebe muita água durante o dia? Bebo. Quanto? Uns 2 copos. 2 copos por dia? É. Só? Só. É mesmo. O que você faz para proteger o teu rim? Falta muita água. A água faz bem pro rim. Com certeza. Pois é, a água faz muito bem, principalmente no clima do Amazonas. E eu faço essa pergunta para você, telespectador. Você costuma beber muita água? E repasso a pergunta também para a nossa apresentadora, Conceição Sampaio. Voltamos ao estúdio. Nossa, Gesso, tomo muita água, mas agora eu não sei se é o suficiente para que a gente possa lavar bem o nosso rim. Tá certo isso? Ao tomar água, a gente está lavando o rim, doutor Você está colocando Sidney? o órgão em funcionamento. É fundamental a gente ingerir bastante líquido. A água é o melhor líquido que tem que fazer. E assim, o que acontece muito? O nosso rim, ele funciona de acordo com a temperatura do ambiente. Se nós estamos num ambiente externo, muito quente, você vai precisar de hidratar porque você perde água por outros locais. Você perde água pela respiração, pela temperatura. Então, a gente precisa muito. E o rim, ele filtra muito. O fluxo de sangue nele é extremamente alto. Passa mais de 100 litros de fluxo de sangue pelo rim. Então, o rim, ele tem uma artéria que recebe sangue oxigenado, uma veia e tem um canal que é chamado canal ureter, que ele desce, tá? E vai até a bexiga. E aquilo que você perguntou, nós temos 2 rins. E esse rim funcionando normalmente numa pessoa saudável, você pode até doar. E o transplante de rim nada mais é do que você tirar um rim saudável seu e colocar numa pessoa que tem uma insuficiência renal crônica. Então nós temos 2 grandes coisas. Nós temos a insuficiência renal aguda, que é um quadro rápido, por exemplo, um sangramento, uma desidratação. Muita criança que tem diarreia, criança pequena e idoso que desidrata muito, ela pode fazer uma falência renal aguda, que é uma insuficiência renal aguda. E nós temos a doença renal crônica,
que é aquela que vai se deteriorando ao longo do tempo, principalmente em dois grandes grupos, os diabéticos e os hipertensos crônicos, que vão levar a uma disfunção renal Doutor Sidney, crônica. A gente está mostrando aí um rim não saudável, né? Ele já doente. Na verdade, isso aqui é uma doença policística do rim. O rim é uma da doença mais comum que nós temos no exame do dia a dia, é rim com cisto. Então, os cistos, dependendo do tamanho e do número, ele não vai ter muita interferência na função do órgão. Agora, existe uma doença chamada policística renal, em que ele é tão intensa que ele compromete a função do rim, e às vezes a pessoa perde o rim por quantidade exacerbada de cisto e tem que fazer diálise e até transplante renal. Agora, a gente tem aqui, gente, algo que você tem que tirar, ou pelo menos diminuir muito da sua alimentação, não só para o bom funcionamento do seu rim. E uma outra dica para você colocar muitas vezes no seu dia para poder melhorar o seu rim. Estou falando do sal e da água, não é, doutor Sidney? Agora a gente vê aqui que tanto o sal, não só para o rim faz muito mal, mas a água é um benefício sempre para a saúde. É essencial. Vou só dizer como é que funciona. Quando o nosso organismo está funcionando normal, ele puxa o sal para dentro do rim e elimina a água. Quando você bebe muita água, você diminui essa quantidade de puxar sal. O que acontece? Quando você ingere muito sal, você vai aumentar a pressão nas artérias, você vai aumentar a pressão nesse rim, e isso é extremamente danoso. Então, existe até uma campanha hoje que nós participamos do Ministério da Saúde, que os bares e restaurantes, eles colocam lá um alerta: não adicione sal à comida. Está em vários restaurantes que nós temos de hoje, porque o sal, ele é danoso, e se você usar em excesso, lógico, vai dar um sabor maior à comida, mas você está pagando um preço muito caro. Agora, qualquer tipo de sal? Porque hoje a gente tem tantas qualquer tipo marcas, de sal, qualidades. Na verdade, qualquer tipo de sal, porque na verdade é o sódio, é o que a gente chama de soluto, ele fica mais concentrado a essa quantidade e ele puxa mais água, então ele retém mais líquido no organismo. Então a gente tem que lavar e jogar esse sal para fora através da hidratação e da água. Agora, a água, doutor Sidney, tem gente que diz, não, eu tenho que tomar 2 litros, né, por dia. Dependendo do ser humano, dependendo do tamanho, do peso, essa medida ela pode ser modificada? Existe uma relação peso-altura. 2 litros para uma pessoa que é um atleta, que tem uma atividade física maior, que tem uma massa muscular maior, é o ideal. Uma pessoa menor, que tem uma massa muscular menor, ela vai ter uma quantidade menor. O importante é que a pessoa se habitue a beber água antes de sentir sede, porque a sede já é um mecanismo de deficiência, de falta de água no teu organismo, e você tem que repor. Mas, em média, na população geral, uma pessoa de 70 quilos, que a gente trabalha como uma pessoa saudável, é em torno de 2 litros de água, não 2 copos, como o telespectador falou para o Gerson anteriormente. Ok, o senhor pode sentar, por favor, doutor Sidney. E olha, deixa eu chamar a sua atenção agora. O doutor Sidney já está tirando várias dúvidas. Você viu aí que o nosso rim parece um feijãozinho lá dentro do nosso organismo. E aí, às vezes, a gente começa a dizer, nossa, eu estou com uma dor aqui nas costas, né, doutor Sidney? Isso, muitas vezes, é confundido uma dor na coluna com já um problema renal. Mas, enfim, vamos dar uma olhada novamente como é que funciona esse órgão tão importante dentro do nosso organismo? Vamos dar uma olhada aí. Você sabia que são os rins os órgãos que filtram sangue no organismo? Eles são também os responsáveis pela eliminação de toxinas e substâncias que estão em excesso. São capazes de filtrar cerca de 190 litros de sangue a cada 24 horas. Isso equivale a limpar todo o sangue mais de 40 vezes por dia. A insuficiência renal acontece quando os rins ficam doentes e o seu funcionamento fica comprometido. As principais causas de insuficiência renal crônica são a diabetes e a hipertensão. Porém, o tabagismo, a obesidade e o colesterol alto também contribuem muito para a perda da função do rim. A doença renal crônica, hoje em dia, é um problema muito importante de saúde pública. Isto porque a sua incidência tem aumentado muito nas últimas décadas. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o número de pacientes com insuficiência renal que precisa de tratamento de hemodiálise dobrou. No Brasil,
A estimativa é de que mais de 3 milhões de pessoas sejam portadoras de insuficiência renal crônica. E o que mais assusta é que boa parte delas nem sequer desconfiam que seus rins estão doentes. Muitos só irão descobrir a doença tarde demais, quando o único tratamento possível será a diálise ou o transplante. Isso ocorre porque, na maioria dos casos, a doença não provoca sintomas até as fases mais avançadas. Quase sempre não há dores nos rins e nem a diminuição da urina ou mudança na sua aparência. Portanto, atenção! A única forma de saber se o seu rim está saudável é através de exames simples, como a dosagem da creatinina no sangue e a análise da urina. Esses exames podem ser feitos em qualquer pessoa, mas tem que fazer parte da avaliação de rotina de pessoas com diabetes, hipertensão e dos idosos. Não esqueça, é o diagnóstico precoce o melhor caminho para um rim bem saudável. Então, doutor Sidney, a prevenção, os cuidados, na verdade, mas os cuidados muito mais preventivos são muito importantes. Nós temos alguns grupos de risco, principalmente o diabético, que o que acontece? Com a diabetes, vai acumulando cristais. Então, a filtração desses 190 litros vai diminuindo. Assim como a pressão alta, que ela fecha a artéria. Outro grupo muito importante que tem uma insuficiência renal grave é o paciente que tem cirrose, porque o paciente cirrótico, ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo e isso é uma coisa que vai, ao longo do tempo, deteriorar a função renal. Doutor Sidney, eu estava logo antes de ir para o intervalo falando sobre, muitas vezes chega em casa, nossa, só pode vir aqui, doutor Sidney, por favor, nossa, eu estou com uma dor aqui, na lombar, dor na coluna, não sei aonde, mas está doendo. Confunde muito. Nós temos a chamada loja renal, que é nessa região posterior bilateral, e é muito comum quando você tem infecção do rim, não infecção da bexiga, que é uma infecção grave, e o cálculo renal, que é uma dor aqui, que tende a irradiar para a região anterior em direção à bexiga. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque muitas pessoas dizem, eu estou com problema de coluna, eu bebo pouca água, e é uma dor, às vezes, lancinante. Então, quem tem a dor, é diferente da dor lombar, porque a dor lombar é aquela dor na coluna, postural, que a pessoa adquire em determinada função que faz, trabalho. Mas a dor renal, ela é nessa região, chamada loja renal. Tá? Então, é que pode ser uma manifestação da infecção ou de cálculo, que são duas manifestações comuns. A insuficiência renal crônica não dói. Isso eu quero deixar bem claro. A insuficiência renal crônica ela é uma doença progressiva, então, silenciosa, que você só vai diagnosticar através de exame laboratorial, como você falou. Um simples exame de sangue que ele vai te dar uma orientação para você fazer um tratamento adequado. E, às vezes, melhorar a pressão, controlar a diabetes, aumentar a ingesta de volume de água. E aí eu quero fazer um cuidado. Nós estamos falando aqui de água, mas água para a pessoa saudável. A pessoa que tem insuficiência renal, ela tem que diminuir a quantidade de água, porque esse rim, ele não filtra e ele pode ter consequências graves, fazendo até edema agudo. Então, a água é para evitar que você tenha lá na frente um problema. Aquele que já tem insuficiência renal crônica, ele tem que ter um controle de líquido, porque ele não consegue filtrar e tem que entrar na máquina de hemodiálise. Ok, então, vamos às ruas, então, tirar dúvidas aí dos nossos queridos telespectadores, lembrando que a gente está falando sobre o bom funcionamento ou sobre já a perda do funcionamento do seu rim. Vamos às ruas agora. Ok? Meu nome é Maria, eu moro no bairro Parque das Laranjeiras. E, doutor, eu gostaria de saber quais são as doenças que atacam os rins. Maria, são várias doenças, que desde doença de infecção, nós temos infecções urinárias, infecções renais, nós temos o cálculo renal, que é uma doença muito comum, nós temos a insuficiência renal aguda, nós temos doença cística do rim, nós temos, às vezes, as pessoas que nascem com o rim grudado, que é chamado rim em ferradura. Então, tem uma série de doenças que acometem esse órgão, que ele é fundamental e essencial. Mas os dois grandes carros-chefes está muito relacionado com a insuficiência renal crônica decorrente do diabetes, da hipertensão e do paciente que tem uma cirrose crônica. Ok, olha gente, vamos dar uma voltinha nas redes sociais do nosso programa, saber aí
as dúvidas dos nossos telespectadores. Fernanda Lima, de Petrópolis. Doutor, é possível que uma pessoa que não sinta nada, mas ganhou muito peso ou tenha inchaço, esteja com problema nos rins? Já o senhor vai responder, doutor Sidney. Faz um intervalo comercial, já responde a pergunta aí da Fernanda. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. Olha, gente, falando sobre o nosso rim. A gente está aprendendo aqui muito com o doutor Sidney Chalub. Agora, não esqueça que os cuidados são muito necessários. E a Fernanda, doutor Sidney, lá de Petrópolis, ela questiona justamente sobre a questão do peso. Ela não sente nada, mas ela aumentou de peso, está inchada. Isso pode ser um sinal de alerta? Sim, pode ser, Fernanda, porque se você tem inchaço, principalmente nos membros inferiores, e você vê que está acumulando líquido, você ingere muito líquido e não consegue ter uma diurese adequada, procure rapidamente o médico para fazer um exame de sangue, como nós falamos anteriormente, e vai te dar uma dica para você tratar, para ver o problema que tem, que às vezes é só um ajuste dietético e uma hidratação adequada que corrige isso. Da Praça 14, Marcos Cavalcante. Doutor, o rim envelhece? Como qualquer órgão, o rim também envelhece. Então, ele tem uma taxa de filtração renal, que a gente chama de clears de creatinina, que o rim, na verdade, ele tira as escórias, tudo aquele que entra no sangue, que não, vamos usar assim um termo comum, que não presta. Então, ele joga fora através da urina. Então, ele aproveita o que é saudável para o organismo e joga principalmente uma substância chamada ureia e creatinina, que são proteínas, são tipos de proteínas que serve como metabólitos danoso para o organismo. Então, ele faz essa varredura. O rim, com a idade, ele perde a capacidade de filtração. Então, você tem que ter muito cuidado no idoso, principalmente com algumas medicações, que ele pode ter problema de insuficiência renal nessa pessoa mais idosa. Agora, doutor Sidney, o senhor mostrou aí um rim saudável e um rim já com problemas. Cisto. E a gente ouve muitas pessoas falar, nossa, a dor renal, né, de pedras nos rins, é uma dor que as mulheres que já tiveram seus bebês dizem, né, que se compara praticamente a essa dor. E eu queria muito lhe questionar a questão da alimentação. O que isso pode influenciar no dia a dia para você evitar essa formação de cálculos renais? Tem como influenciar a alimentação? Sim. Principalmente alimentos à base de leite, que tem muito cálcio, alimentos à base de repolho. Então, as pessoas que têm tendência à formação de litíase renal, nós preconizamos uma dieta pobre em alimentos lácteos, muito líquido, e repolho, porque existe essa concentração do cálcio urinário e ele forma esses cristais. E a dor não é por causa do rim, é quando a pedra está migrando naquele canalzinho chamado ureter, e esse ureter ele é estreito, então às vezes ele pode ficar obstruído e não consegue esvaziar a urina, e o rim às vezes fica um saco de urina, que às vezes esse saco de urina se transforma em um saco de pus, que é extremamente grave, às vezes leva até um quadro de infecção generalizada, e tem situações que nós temos que tirar o rim por conta dessa pedra. Então, a prevenção é tudo. Doutor Sidney, agora eu vou lhe perguntar, mito ou verdade? Lendo, vi que através da urina você também em casa pode quase fazer, a gente vai usar essa palavra, tá? Um diagnóstico, mas não é. Eu só estou falando diagnóstico de uma maneira muito caseira, no sentido de você olhar, se a sua urina estiver escura, está faltando água no seu organismo e nos seus rins para lavar. Se tiver branquinha, aí o seu rim está funcionando bem. Isso é mito ou é verdade? Isso é pura verdade. Então, se você está com a urina mais concentrada, ela tem aquela cor mais amarela, mais âmbar. Se você está bem hidratado, ela está mais clarinha. Você vê muito isso ao acordar. Você passa a noite toda sem ingerir líquido, então a primeira urina da manhã é a urina mais concentrada. Então, isso é a pura verdade. Então, você tem um parâmetro que é só a coloração da urina. Ok, vamos às ruas novamente? Doutor, o suco e o refrigerante substitui a água? De jeito algum. Principalmente refrigerante que tem muito corante, tem muitas substâncias externas, e nada substitui a água. O suco, lembrar que o suco também às vezes ele é muito calórico. Então, você tem que ter muito cuidado com as substâncias que você está ingerindo, principalmente aquelas pessoas que fazem atividade física. É muito importante você sempre hidratar com água ou com algum isotônico. E só para encerrar, temos um minuto só, a questão do açúcar. A gente falou menos sal, mais água. E em relação ao açúcar, está em que classificação, mais ou menos? Não, o açúcar ele entra mais naquelas pessoas que têm diabético, mas mais importante que o açúcar é deixar um alerta. As pessoas que usam
suplementos alimentares, especialmente à base de proteína. Tem que ter muito cuidado, porque você está fazendo uma sobrecarga de proteína, uma sobrecarga de soluto, assim como o sal, e você pode ter muito problema renal naquelas pessoas que abusam no suplemento alimentar, que é em voga hoje. Principalmente se você usa isso, vai malhar, sua mais, você concentra mais, tem maior chance de ter cálculo renal ou problema renal pela sobrecarga de proteína que você faz na academia. Doutor Sidney, vamos então na próxima semana continuar com essa conversa aqui e para a gente falar sobre o tratamento, sobre a questão da diálise, é isso? Isso, nós vamos fazer o tratamento de substituição temporária do rim, que é a diálise, podemos falar até sobre o tratamento definitivo, cirurgia, transplante. Então, terça-feira que vem nós vamos abordar esse tema, trazendo um especialista em diálise para tirar todas as dúvidas da nossa população. Só lembrar, gente, que a diálise ela pode ser feita de duas formas, não é isso, doutor? Isso. A hemodiálise, que é o aparelho mesmo, e a diálise peritoneal, que é a bolsa. Isso, que é uma bolsa que nós temos uma camada interna do peritônio que ele tem a capacidade de absorver líquido e ele também pode ajudar na limpeza, substituindo temporariamente o rim nessa função de tirar a escória nitrogenada. Então, na próxima semana a gente fala sobre o tratamento e vai valer muito a pena você acompanhar. Doutor Sidney, querido, obrigada. Obrigada mesmo. Boa Lembrança semana. Flamenguista, eu estava lá em Campinas, assisti, viu? É? Tá bom, então. Só para dizer. Gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente.